Olá, sejam bem-vindos a essa aula especial. E nessa aula especial será a primeira de 5 aulas sobre a tulipe. Para quem assistiu a minha aula aberta, onde eu falo sobre o que é a teologia reformada, eu digo que essa terminologia, esse acrônimo tulipe, atrapalha mais do que ajuda. É verdade. Mas, já que é utilizado em nosso tempo, vamos aproveitar para utilizar a linguagem que é comum em nosso tempo, para que as pessoas saibam do que o vídeo se trata. Mas, obviamente, eu irei abordar esse assunto a partir da tradição reformada clássica, a partir dos teólogos reformados clássicos e as confissões ali do período do século XVI e XVII. Então nós iremos por esse caminho. Essa aula é uma aula especial, é uma aula que será um pouco extensa e vai ser eu me proponho a ser profundo nessa aula. A gente vai tocar em vários pontos, inclusive os slides que eu fiz são 48 slides, tá? Então a aula vai ser um pouco extensa, mas é por um bom motivo. É por isso que a aula de hoje tem por título Depravação Total Explicada. Nós iremos explicar o que é a doutrina da depravação total de maneira devida, sem as faltas, as lacunas que nós encontramos nas explicações e exposições dos teólogos midiáticos mainstreams atuais que representam a tradição reformada atual. Em primeiro lugar, nós precisamos saber sobre o ser humano. O que é o ser humano? Em primeiro lugar, para começarmos então aqui a nossa aula e a partir disso nós desenvolvermos a respeito desse tema. O que é o ser humano, portanto? A Bíblia apresenta que o ser humano, em primeiro lugar, é uma criação de Deus. Deus criou o ser humano. Isso é muito claro em Gênesis 1 e Gênesis 2. E em toda a Escritura faz menção que o ser humano é criado por Deus. Mas o ser humano ele foi criado como sendo uma unidade. E uma unidade composta de duas partes. Uma parte material e uma parte imaterial. Nós vemos isso na própria criação do homem em Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Quando o texto diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra alma vivente aqui, alguns comentaristas indicam aqui que a palavra alma está sendo uma sinedoque para se referir ao homem inteiro. Então, é uma parte do homem para se referir ao homem inteiro. Então ficaria, o homem passou a ser homem vivente. Né? Mas para que não haja essa repetição da palavra homem, toma aqui uma parte do homem pelo todo. Então, o homem passou a ser alma vivente. Então veja, essas são duas partes e são tomadas como sendo o homem. E de fato, essas duas partes elas são unidas e entrelaçadas. Então, o homem ele é uma unidade. Ele foi criado como sendo uma unidade. Então, Deus inicialmente forma o homem do pó. E é interessante que a expressão aqui formou no hebraico indica modelar. É a ideia que vamos ter lá nos profetas de Deus como oleiro. E veja, o corpo ele é feito de um material já pré-existente, criado por Deus anteriormente. Né? O barro, o pó, a terra. Tanto é que o nome Adão, ele carrega consigo essa conotação, né? De pele vermelha, pele de barro. Então, é exatamente essa conotação ligada ao pó da terra. Então, Deus cria o corpo e logo em seguida ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, imediatamente a criação do corpo, nós temos a infusão e a criação da alma. E a infusão e a criação da alma, elas são simultâneas. Na infusão há a criação, na criação há a infusão da alma no corpo. E é preciso perceber que essa alma ela não é criada de nenhum material pré-existente.
Ela é criada do nada. E ela procede daquele que é o Pai dos Espíritos, a saber, Deus, que é Espírito. Então perceba que o homem é uma unidade formada por essa parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma. Então a alma, e é interessante que quando há o sopro, a infusão e a criação da alma no corpo, o texto fala que ele passou a ser alma vivente. Ou seja, ele é animado, o corpo é animado. Então o ser humano ele é um ser animado. Mas perceba que a alma é que anima o corpo. Então por isso alguns teólogos reformados vão dizer que a alma foi criada, inclinada em formar um corpo. E é literalmente isso aqui. A alma, ela anima o corpo e ela informa um corpo. Mas não só isso. A alma ela foi criada para existir na unidade com o corpo. E então realizar suas operações por meio do corpo. No corpo, né, ela realizar aí as suas operações. Mas veja, nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E nós percebemos ao longo de toda a Bíblia, por exemplo, lá em Apocalipse, nós vemos a alma dos mártires clamando diante de Deus. Então perceba, a morte e a separação dessas duas partes. Enquanto o corpo volta ao pó, a alma ela subsiste e existe por si mesma. Então, os reformados definem a alma como sendo uma substância vital. Ou seja, ela é uma coisa, ela é um ente, por isso que é uma substância, mas ela também é vital, ou seja, ela carrega, ela tem em si princípio de vida. Ela tem em si um princípio de vida. Então ela existe e subsiste por si mesma, sem a união com o corpo, diferentemente do corpo, né? Então, a alma separada do corpo, ela existe, subsiste e opera, certo? E realiza suas operações. E espiritual. Por que ela é espiritual? Como nós sabemos que ela é espiritual? Porque ela é tida como sendo indivisível. Ela não perece. A Escritura ensina isso, que a alma não perece. Então, veja, ela tem todos os atributos, todas as características, todas as qualidades de um ser espiritual. Então, a alma é espiritual, portanto, também a alma é mortal. Aliás, a alma é imortal, tá? A alma é imortal, não perece, não morre, certo? Ela é eterna. E percebemos também que a alma ela é dotada de alguns poderes, tanto que a palavra aqui, fôlego de vida, a palavra vida aqui no hebraico, está no plural, né? Vidas. E aqui, quando estudamos sobre a alma humana, vemos que se refere aí às potências da alma, aos poderes da alma, como alguns chamam, ou alguns outros chamam de as três vidas da alma, né? A vida sensitiva, vegetativa e racional. Mas não vamos tratar sobre isso aqui. É só a título de informação para compreendermos o que é a alma. Mas a alma, ela é dotada de três faculdades. A primeira faculdade da alma, que também pode ser chamada de poder da alma, a primeira faculdade da alma é o intelecto, que também, você vai perceber, que nas literaturas pode ser chamado de razão, de entendimento, tá? Então, essa faculdade pode ser chamada desse modo ou desse outro modo. Mas então, o que é o entendimento, o que é a razão? O entendimento e a razão, ou razão, né? O intelecto, ele é essa faculdade da alma racional pela qual o homem apreende e julga todas as coisas inteligentes. Então, todas as coisas inteligíveis, que podem ser compreendidas e apreendidas, o intelecto apreende e julga. E o objeto do intelecto é a própria verdade. Então, a verdade é o objeto do intelecto. O intelecto é
esse poder da alma, essa faculdade da alma, pelo qual o homem ele apreende as coisas do mundo sensível, do mundo inteligível e julga essas coisas. Julga se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Ele busca pela verdade das propriedades. Então, é esse poder da alma pelo qual o homem apreende e julga todas as coisas inteligíveis. Mas o intelecto ele é dividido em intelecto teórico e intelecto prático. O intelecto teórico se refere a essa atividade de apenas aprender e julgar. Enquanto o intelecto prático é essa atividade de aprender e julgar para levar à ação. Para levar à ação. Então, intelecto teórico e intelecto prático. Então, um está apenas no campo da apreensão e do julgamento, o outro leva à ação, certo? E aí temos uma segunda faculdade da alma, que é a vontade, ou volição, ou voluntas, como é no latim. E essa faculdade da alma, essa segunda faculdade da alma, é o poder da alma racional pelo qual o homem escolhe ou rejeita as coisas que o entendimento discerniu, aprendeu como verdadeiro ou não verdadeiro. Então, a partir daquilo que o intelecto apreende, a vontade ela é apetecida a abraçar ou rejeitar, a partir do julgamento, do juízo do intelecto. Tá? E na vontade reside duas coisas: liberdade, e vamos falar sobre isso nessa aula mais à frente, então eu não vou me deter a isso agora, mas também a vontade pertence domínio. Então a vontade tem essas duas operações aí, liberdade e domínio, operações ou poderes, né, da vontade. E o domínio pode ser aí distinguido em dois tipos de domínio: o império despótico, que é esse poder que a vontade tem de comandar todo o corpo. Então a vontade tem um poder do comando, do domínio sobre o corpo. E também o imperium politicum. O imperium politicum é esse poder da vontade de dominar as demais faculdades da alma e as paixões. Então, a vontade, ela tem esses dois poderes, tá ok? E então chegamos à terceira operação a terceira operação intelecto, a terceira faculdade da alma, que são os afetos. Os afetos são a agitação da alma, vamos colocar assim, né? E os afetos eles podem ser gerados a partir de 4 causas. Existem 4 causas para os afetos. A primeira é o apetite concupiscível. Não confundir aqui com apetite concupiscente, tá? Ou com concupiscência. São palavras parecidas, mas a gente não pode confundir concupiscível, tá? Ou concupiscente com concupiscência. São coisas distintas, tá? Então aqui só para ficar claro: apetite concupiscente ou concupiscível e concupiscência são coisas distintas, tá? São coisas diferentes. E o que é o apetite concupiscente, ou apetite concupiscível? É esse poder da apreensão do bem e do mal. Então, a partir de quando eu apreendo que algo é bom, gera alguns afetos, como amor, alegria e etc. Quando eu apreendo que algo é mal, gera outros afetos, como ódio e tristeza e outras coisas. Então, veja
é esse apetite que gera alguns afetos em nós a partir da apreensão de que algo é bom ou mal. É um bem ou um mal, certo? E tem um apetite irascível. O que é o apetite irascível? É o desejo, alguns vão definir desse modo, né? O Amados Polanos define desse modo no seu livro, no livro que ele trata, que tem um capítulo dedicado a falar sobre a alma humana, ele vai falar sobre o apetite irascível como o desejo por alcançar aqueles bens ou aqueles bens difíceis, ou o desejo por evitar aqueles males difíceis de se evitar, né? Vamos colocar assim, para vocês compreenderem. Então, por exemplo, qual é a coisa que é difícil de alcançar? Esperança, né? Qual é uma coisa difícil de evitar? A ira. A ira é um afeto difícil de se evitar. Então, a apetite irascível é, então, desejo pelos bens árduos ou difíceis de alcançar, ou aqueles que são difíceis de impedir, vamos por assim dizer. Certo? Então, a ira, a esperança, a modéstia e etc. são afetos gerados pelo apetite irascível. E aí tem o apetite sensitivo, né? Que é o apetite ligado ao corpo. Está ligado aos sentidos externos. Então, os sentidos externos também são causadores desse movimento na alma, dessa agitação na alma chamada os afetos. Então, o apetite sensitivo está ligado aos afetos, como falei, aos sentidos externos, que está ligado ao corpo, porque os sentidos externos estão no corpo, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição estão ligados no corpo. Então, os sentidos externos, eles causam os afetos em nós também. É por isso que Jesus ele fala: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Né? Exatamente porque os sentidos externos apreendem informações desse mundo e levam até a alma. Então a gente precisa ter esse entendimento e gera determinados afetos em nós. Né? Quando a gente prova uma comida gostosa, aquilo gera uma alegria, né? Quando a gente sente um cheiro de um perfume da nossa esposa, a gente fica, né? Isso gera determinadas sensações e sentimentos em nós. Desperta isso. Por isso que precisamos ter cuidado com os nossos sentidos externos. Mas também outra coisa que causa os afetos é o temperamento. O que é o temperamento? O temperamento é uma inclinação natural a determinados afetos. Então isso que é um temperamento. E aí não vamos aqui entrar na discussão se essa inclinação ela é algo físico, ligado a alguma questão física, ou é ligado a alguma inclinação espiritual. Não vou entrar nisso aqui agora. Não vou entrar nisso, né? Se você quer entender basicamente sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre temperamentos, sobre os 4 temperamentos, e lá você vai poder entender a respeito desse assunto. Mas veja, existem essas 4 coisas que geram os afetos em nós, tá? Então aqui nós estamos compreendendo como funciona a alma humana, tá? As faculdades dela. Então veja, voltando lá à primeira questão que falara, o homem então é essa unidade. Sendo essa unidade e a alma criada para viver nessa união com o corpo, tanto é que é por causa disso que vai haver a ressurreição, é um dos motivos, obviamente. Então ela é criada para ser inclinada a um corpo, informar um corpo, animar um corpo. Sendo assim, e ela está unida a um corpo, né? Veja, ela não quer dizer que ela está presa ao corpo, ou que o corpo é a prisão da alma. Não entenda dessa forma. Mas que ela foi criada para existir nessa unidade. Entende? Então, o corpo e a alma estão tão entrelaçados, que aquilo que acontece na alma afeta o físico. E aquilo que acontece no físico afeta a alma. Você entende?
Por exemplo, Davi fala no Salmo 32, né? Enquanto ele calou seus pecados, envelheceram seus ossos. Ou seja, enquanto ele manteve seus pecados no seu coração, isso afetou o físico dele. Ele padecia fisicamente também. Então perceba que existe esse aspecto. Então o homem é essa unidade, e o homem é uma unidade composta de uma parte material e outra parte imaterial, que estão unidas na pessoa do ser humano. E precisamos também entender que a alma do homem é a parte mais nobre dele, porque ela em si é a essência dele. Certo? Embora o homem seja em si corpo e alma, né? O homem inteiro, o homem completo, seja corpo e alma, mas a sua essência reside na alma, né? E aí, vocês percebem que tanto a alma como o corpo, elas estão unidas uma à outra, como já falaram, e aqui vamos prosseguir, então, para o objetivo dessa aula. E por que eu falei tudo isso? Porque a gente vai entrar agora em um aspecto interessante sobre o estado em que o homem foi criado inicialmente, né? no seu estado de retidão, no seu estado de inocência, como é chamado na Constituição Fé do Otimista. Em que estado ele foi criado? Ele foi criado em um estado de retidão. E a Escritura, ela vai dizer isso muito claramente em Eclesiastes 7:29. Mas antes de nós adentrarmos sobre isso, a gente precisa se perguntar o seguinte: certo, Igor, mas como é que eu sei que o homem ele é dotado dessas faculdades que você falou aí, a alma dele? Intelecto, vontade e afeto. A gente consegue saber que o ser humano é dotado dessas faculdades porque a partir das suas operações. Então, a partir das operações dessas faculdades, nós podemos concluir que o homem tem essas faculdades. Por exemplo, a Bíblia, ela diz, né, quem tem entendimento calcule. Né? A Bíblia várias vezes faz menção ao discernir. A Bíblia fala: julgai todas as coisas e retei o que é bom. Veja, o julgamento é algo próprio do intelecto. É uma operação do intelecto, o julgamento. Então perceba que pela operação dessa faculdade, nós sabemos que o homem tem essa faculdade. Então a Bíblia apresenta muito claramente isso. Segundo, a respeito da vontade, a gente vê que a Bíblia fala do começo ao fim sobre escolhas. Né? Por exemplo, Josué vai dizer assim: escolhei hoje, agora, quem se vais. Veja, escolha é uma operação da vontade. Você percebe? A Bíblia, em especial os Salmos, mostra os salmistas abrindo o coração e falando sobre a tristeza que atinge a sua alma, o ódio, a inveja e outras coisas mais, né? O amor e etc. Mostrando, obviamente, aí, confirmando aí, pelas operações dessas faculdades, que então a alma tem a faculdade dos afetos. Embora há alguns teólogos que não tenham os afetos como uma faculdade à parte da vontade, mas sim como operações da vontade, né? Operação da vontade. Mas eu não vou por esse caminho, eu acredito que os afetos são uma faculdade à parte. Mas sem entrar nessa questão, mas aí veja, a gente vai entrar voltando agora para a questão da retidão original. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou o homem reto. Ou seja, Deus criou o homem em um estado, e esse estado se chama um estado de retidão. Deus criou o homem reto, certo? E por que eu falei sobre a faculdade da alma, sobre a união da alma com o corpo, sobre o corpo, etc? Por que eu falei isso? Porque a retidão original, certo? Refere-se e está ligado ao corpo e à alma. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas veja, nós precisamos entender que
o texto de Eclesiastes 7:29 deixa muito claro que Deus criou o homem reto. Veja, Deus não criou o homem e depois fez ele reto. Não, Deus criou o homem reto. E na teologia reformada nós chamamos isso de que a retidão é concriada como Adão. Concriada como Adão. Tá? Então veja, Deus não fez o homem e depois adicionou ele a retidão. Mas ele criou o homem já com retidão. Então a retidão é concriada com ele. Certo? Ou seja, o homem já é criado nesse estado. No estado de retidão. Mas precisamos entender que esses dons, retidão, santidade, justiça, não é algo inseparável da natureza do homem. Mas que são como acidentes. E o que são acidentes? Acidentes é aquilo que existe em outro, em alguma coisa. Certo? Então não entendam que a retidão, a justiça, a santidade, a bondade, elas fazem parte intrinsecamente da natureza humana. Mas que essas coisas são dons que foram criados com Adão e que estavam sobre as faculdades da alma. Certo? Mas que são separáveis do homem. São separáveis do homem. Que fique claro isso. Guardem isso com vocês para vocês entenderem um ponto específico que eu vou trazer um pouco mais à frente. Então veja, esses dons são separáveis do homem, não sendo intrínseco à natureza do homem, à essência do homem. Veja, não é a retidão, a justiça, a santidade que faz o homem ser homem. Certo? O que faz o homem ser homem, ele tem uma alma racional. Então, o que é inseparável dele é o intelecto, a vontade, os afetos. Isso é inseparável dele porque isso é intrínseco à sua natureza. Isso é essencial a ele. Faz parte da sua essência. Então, se isso é separado dele, aquele ser, que é o ser humano, deixa de ser ser humano. Então, precisamos entender isso. Ela estava anexada às faculdades da alma do homem, mas elas não eram as faculdades do homem. E elas não eram algo essencial ao homem, mas que foram criadas junto com ele. Eram dons criados junto com ele, mas que são separáveis dele. Então, que isso fique claro aqui para vocês, tá? Veja, vamos entender melhor sobre isso. Numa distinção que o Thomas Boston faz no seu livro A Natureza Humana no seu Estado Quádruplo, logo no primeiro capítulo ele fala sobre o estado de inocência. E aí ele vai fazer uma distinção de justiça habitual e justiça atual. Lembre disso, justiça habitual e justiça atual. A justiça habitual, ela consiste na harmonia das faculdades e poderes da alma com a lei. Então veja, o que consiste então essa retidão? Veja, a Bíblia fala, Deus criou o homem reto. O que consiste então essa retidão? Todas as faculdades da alma estavam alinhadas, harmonizadas, conformadas à lei de Deus. Precisamos entender isso. Todas estavam alinhadas, harmoniosas, em harmonia com a lei de Deus. Então isso consiste a retidão do homem. E aqui a sua justiça habitual. Né? É essa harmonia das faculdades da alma com a lei de Deus. E o que consiste a justiça atual? Consiste ou consistia na conformidade das ações do homem com a lei. Então veja, não só Adão foi criado em um estado de bondade, santidade e retidão, ou seja, conformado, as suas faculdades da alma conformadas à lei de Deus, como também as suas ações eram conformadas à lei de Deus. Então,
O intelecto humano, ele era iluminado, ele tinha conhecimento, pleno conhecimento da lei de Deus. A vontade era alinhada e submetida em submissão à vontade de Deus. E os afetos, eles eram ordenados e puros. Então veja, a retidão do homem não só consistia nessa harmonia da alma com a lei de Deus, mas também consistia nas ações dele conformadas a essa lei. Então a gente precisa entender sobre isso, sobre o estado de retidão do homem, a partir dessas duas distinções. Então a faculdade do homem, as faculdades da alma do homem eram totalmente harmoniosas e as suas operações eram conformadas à lei de Deus. Então o intelecto dele era iluminado, a sua vontade era alinhada com a vontade de Deus e os seus afetos eram ordenados e puros. E aí nós entramos na questão da depravação total ou pecado original. Eu prefiro utilizar a expressão pecado original, tanto é que a Confissão de Westminster utiliza isso, mas vamos utilizar aqui de uma linguagem já comum em nossos dias para tratar sobre esse assunto, como falara no começo. E o que consiste o pecado original, ou a depravação total? A depravação total, ou o pecado original, ela consiste em duas coisas. Isso aqui quem vai dizer é o John Flavel. O John Flavel, no seu livro Um Tratado sobre a Alma Humana, ele vai falar em um momento sobre o pecado original, que consiste isso. E ele diz que o pecado original consiste em duas coisas. Consiste, em primeiro lugar, na privação da retidão original. Então veja, o homem, ao pecar, ao comer do fruto que Deus tinha proibido ele de comer, ele cai daquele estado em que fora criado. Então ele perde aqueles dons. Ele perde a justiça, a santidade, a bondade. Veja, ele perde esses dons. A retidão, ele perde esses dons. Ele é privado desses dons. Certo? Ele é privado desses dons. Então a primeira coisa que consiste o pecado original é a privação da retidão original. E onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala em Jeremias 17:9, um texto conhecido. Enganoso é o coração. Veja, o coração na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, é tido como a sede do ser humano. Então veja que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então veja a descrição aqui do coração humano, que é a sede do homem. Veja, fala que ele é enganoso e é corrupto. Diferentemente do que o texto de Eclesiastes 7:29 diz, que ele foi criado reto. Diferentemente do que nós vemos ali em Gênesis 1 e 2. Ele as suas ações conformadas à lei de Deus, mas também as suas faculdades conformadas à lei de Deus. Mas agora a descrição é outra. A descrição da sede do homem, do coração dele é que é corrupto. E um atestado de ausência de retidão é a presença de corrupção. Então, se a Bíblia atesta aqui que o coração do homem é corrupto, ela está atestando que se há a presença da corrupção, há a ausência da retidão. Então aqui veja o homem privado daquela retidão em que fora criado. E aí, meus irmãos, Romanos 3:10, e aqui Romanos 3:10, o apóstolo Paulo está citando Salmos 14 e Salmo 53. E o apóstolo Paulo vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E veja, no Salmo 53 e Salmo 14,
A Bíblia mostra que Deus olha para a terra para contemplar se há alguém que faça o bem. E ele diz, não há nenhum justo, não há ninguém sequer que faça o bem. Então veja, o próprio Deus atestando que há no homem ausência de retidão original, aquela retidão da qual o homem foi criado. Mas em segundo lugar, irmãos, o pecado original ele consiste de uma concupiscência habitual. O que é uma concupiscência habitual? Lembra que, concupiscente e concupiscência são coisas distintas. Aqui agora estamos falando sobre concupiscência. Anteriormente nós falávamos sobre concupiscente ou concupiscível, tá? E a concupiscência habitual aqui a palavra habitual está ligada à palavra hábito, que se refere a uma disposição. Tá? A palavra hábito é uma disposição, é uma inclinação. Então aqui veja, agora o homem, nesse estado de pecado, ele tem uma inclinação ao pecado. Ele tem uma inclinação ao pecado, mas não só isso. Os afetos humanos estão desordenados. Desordenados. E veja, a desordem dos afetos e a inclinação ao pecado é em si pecado. Tivemos recentemente uma querela aí na internet se a concupiscência era em si pecado ou não. Mas a Bíblia ensina que sim, a concupiscência ela é pecado em si. Veja, inclinação ao pecado é pecado. Certo? Inclinação ao pecado é pecado. Desordem dos afetos é pecado. Então nós precisamos entender isso. E aí veja, Tiago 1, 14 e 15 diz o seguinte: ao contrário, por que ele fala que é ao contrário? Lembre que o verso 13 ele vai dizer: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. E aqui ele começa dizendo ao contrário, ou seja, ao contrário disso, é isso agora. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Algumas pessoas dizem assim, olha, veja, a cobiça não é pecado, a cobiça é só uma tentação. Veja que o texto diz que a cobiça dá à luz ao pecado, e não que ela é pecado. A cobiça é apenas uma tentação. Então vão dizer eles. Só que, em primeiro lugar, a cobiça é um pecado condenado no próprio 10º mandamento. Lembra disso? Jesus falou, por exemplo, que se um homem em seu coração, veja, se o homem em seu coração, ele ter um desejo impuro por uma mulher que não é sua, ele já está pecando. Jesus falou isso. Mas veja, outra coisa também. É interessante que quando nós estudamos casualidade, nós percebemos que uma causa não pode dar o efeito àquilo que ela não tenha. Ou formalmente, ou eminentemente, ou virtualmente. Então veja, se a cobiça ela deu à luz ao pecado, veja, é interessante que ele utiliza a linguagem de um parto. Deu à luz. E veja, um ser humano só pode gerar outro ser humano. Um cachorro só pode gerar outro cachorro. Um cachorro não pode gerar um ser humano, nem um ser humano pode gerar um cachorro. Então uma causa, ela não pode gerar algo, ela não pode produzir um efeito que o efeito não receba da causa aquilo que ela tenha, ou formalmente, ou eminentemente. Aquilo que ela não tenha, ou formalmente, ou eminentemente, ou virtualmente. Porque o efeito ele recebe as perfeições da causa.
Então veja, se o texto fala que a cobiça gerou o pecado, então a cobiça é pecado. Porque um ser humano não pode gerar um cachorro. Um ser humano não pode gerar um cachorro. Assim, a cobiça não pode gerar algo diferente da natureza dela, a saber, pecado. Então a cobiça é pecado e por isso que ela gera pecado. Ela não poderia gerar outra coisa a não ser pecado, porque ela é pecado. Então isso atesta que ela é pecado. Se ela dá luz ao pecado, é porque ela é pecado. Porque uma causa não pode conceder ao efeito aquilo que não tenha formalmente, ou eminentemente, ou virtualmente. E aqui no caso é formalmente. A cobiça formalmente é pecado. E por isso ela gera o pecado, ela dá luz ao pecado. Aqui está falando de algo que começa no coração, mas que atinge um grau externo. Uma consumação externa. Mas aquilo que acontece no coração já é pecado. Então veja, o homem agora, ele tem essa concupiscência habitual, tanto é que o texto de Gênesis 6 vai deixar muito claro que desde a meninice o homem tem imaginações más, desígnios maus. Então veja, a inclinação agora é ao pecado. A natureza se tornou viciada e agora é inclinada ao pecado, e o pecado é vicioso. Romanos 6,12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele fala, veja, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões. As paixões de quem? As paixões do pecado. É muito claro aqui. Então as paixões, elas são em si pecado, muito claramente nas Escrituras. E aí agora entramos em uma outra distinção dentro disso. Vimos o que consiste o pecado original, em uma privação da retidão original, mas também em uma concupiscência habitual. E agora veremos uma distinção entre pecado original e pecado atual. Então veja, pecado original é isso que acabaram de mencionar. E pecado atual é o quê? Pecado atual, portanto, é o fruto, é a consequência do pecado original. Ou é a água que jorra dessa fonte chamada pecado original. Jesus falou o seguinte, Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus desígnios. Então veja, o coração enganoso, corrupto, é dele que brota, é ele que é a fonte dos nossos pecados. Individuais, pessoais. Aqueles pecados que nós cometemos. Então veja, não são esses atos pecaminosos que nós cometemos, essas ações pecaminosas que nos faz ser pecador. Mas nós somos pecadores e por isso nós pecamos. Então, o pecado original é a fonte e o pecado atual é a água que jorra dessa fonte. Ou na linguagem de Jesus, é uma árvore má que produz frutos maus. Ou seja, a árvore má é o pecado original e o fruto mau é o pecado atual. Então é dessa fonte que jorra os nossos pecados. Então é isso que Jesus está ensinando aqui. E aí tem outro ponto que é um ponto que há discussão de como é que esse pecado de Adão e Eva foi legado a toda a descendência. Se é em virtude do pacto de obras, se é em virtude da geração natural. Mas veja, sendo um ou outro, ou as duas coisas, isso é muito claro na Escritura, que esse pecado ele foi
que o pecado original foi transmitido a toda a raça humana. Nós vemos claramente isso em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Que por causa de um, todos morreram. Que por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. E todos pecaram em Adão. E aí há uma disputa. Como foi que eles pecaram em Adão? Foi em virtude do pacto? Porque Adão era o representante? Ou porque nós estávamos seminalmente em Adão? E aí há uma disputa teológica sobre isso. Mas, independentemente disso, veja, nós pecamos. A linguagem é isso. A linguagem de Paulo é todos pecaram. Como assim todos pecaram? Em Adão todos pecaram. E a morte se passou a todos os homens. Ela foi imputada a todos os homens. Adão, como o tronco da humanidade, legou morte para toda a humanidade. Então é isso que nós precisamos entender. Precisamos entender. Então veja, ele cai daquele estado em que foi criado. E agora ele lega esse novo estado. Ele lega esse novo estado a toda a raça humana. E aí Davi diz, no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já sou concebido no ventre nesse estado. Privado da retidão original e com concupiscência habitual. Você percebe isso? Mas aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. E lembra daquele detalhe importante que eu falei no começo. Aqueles dons, a retidão, a santidade, a bondade, a justiça, eram separáveis do homem. Portanto, não era o próprio homem, não consistia a sua essência. E por que eu disse isso? Porque na história da igreja existiu um homem chamado Flácio, ou Flácio e Lírico. Ele foi condenado, e aí também há uma disputa se a condenação dele foi justa ou não, se foi correta ou não, se de fato ele ensinava o que foi condenado ou não. Mas veja, a linguagem que ele utilizou levou a essa condenação. Ele exagerou na compreensão da depravação total. Ele achara que a substância do homem, a natureza do homem, se tornou o próprio pecado. Ele não entendia o pecado como sendo um acidente se anexando à natureza humana. Mas ele entendia que a própria natureza humana se transformou no pecado. Ou seja, isso é a própria destruição do ser humano. A própria destruição do que é o ser humano. Então por isso ele foi condenado. E é por isso também que alguns nos acusam ao ensinar a depravação total, que nós estamos incorrendo no mesmo erro de Flácio. E algumas pessoas, nas suas explicações, elas têm uma linguagem tão forte para falar sobre depravação total, que elas acabam incorrendo de fato nesse erro. Veja, o pecado não é a própria natureza humana. Embora na Escritura a gente possa ver como natureza pecaminosa, etc., essa linguagem, até na própria teologia, essa linguagem, natureza pecaminosa, não está se referindo à natureza em si, mas que o pecado, ele se anexou de tal modo à natureza, que é como se fosse parte dela. E por isso é tomado como natureza pecaminosa. Mas nós não podemos entender que a natureza humana é o próprio pecado. Se transformou no pecado. Mas que o pecado é um acidente que se anexou à natureza humana. A gente precisa entender isso.
O Anthony Burgess, no seu livro O Pecado Original, no livro 2, ele fala sobre isso. Para termos esse cuidado de não fazer o pecado original a própria essência e alma do homem. Precisamos ter esse cuidado. E aí, prosseguindo, irmãos, nós precisamos também fazer uma outra distinção. Que distinção é essa? Uma distinção entre poder natural e poder moral. O que é o poder natural? É aquilo que é essencial à alma, como o intelecto, a vontade, os afetos. E o que é o poder moral? É aquilo que é próprio, moralmente bom ou mal. É uma disposição na alma. É um poder para ações morais. Então o que acontece na queda do homem? Na queda do homem, o homem não perde o poder natural. Ele continua tendo intelecto, vontade, afetos. Por quê? Isso é essencial à alma humana. O que o homem perde é o poder moral. A retidão, a bondade, a santidade, a justiça eram separáveis dele. Eram dons que foram perdidos. Eram dons que foram perdidos. Então o homem agora, no estado de pecado, ele não está em estado de incapacidade natural. Ele continua tendo intelecto, vontade e afetos, porque isso é da essência da alma. É essencial à alma. Se ele perdesse tais coisas, ele teria deixado de ser homem. Então ele não tem uma incapacidade natural, ele não perdeu o poder natural. O que ele tem agora após a queda é uma incapacidade moral. Ele perdeu aquela disposição, aquele hábito, aquele poder para ações morais. Ele perdeu aquele poder para ações morais. Nós chamamos isso de incapacidade moral. Então o homem, após a queda, ele continua tendo o poder de julgar, de escolher. Ele continua tendo esses poderes. O que ele perdeu foi o poder de julgar corretamente e bem espiritualmente. E o que ele perdeu foi o poder de querer qualquer bem espiritual. Então veja que mais ele não perdeu o poder de querer e nem de julgar. O Anthony Burgess, no seu livro Vinici Leges, na lição 10, ele vai dizer o seguinte. Ele vai citar o dito muito comum utilizado pelos reformados. Vai dizer: o querer é da natureza. Veja, o poder de querer é algo próprio da natureza humana. Mas o querer o bem é da graça. Então veja, o querer o bem é algo dado pela graça. Mas o querer o mal é da natureza corrompida. Então veja bem. Então uma coisa é a capacidade natural. Outra coisa é o poder moral. E outra coisa é a incapacidade moral. Então, poder natural, poder moral e incapacidade moral estão aqui descritas pelo Anthony Burgess, citando esse dito. Mas nós precisamos entrar em um outro ponto. Qual é esse outro ponto? É que os homens, embora nesse estado, pelo refreio da graça comum, veja, o que é a graça comum? É essa graça que é sobre justos e injustos. Deus dá o sol para os justos e injustos. Veja, Deus dá muitas bênçãos aos ímpios, aos injustos.
Mas não só isso. Mas também Deus refreia o pecado do coração dos ímpios. Não só isso, dota ele com capacidades. E porque Deus faz isso, que William Perks, no volume 8 das obras de William Perks, ao falar sobre virtudes, ele fala que essa é a graça restringidora de Deus. Deus restringe o coração do homem. Ou o pecado do coração do homem. E porque acontece isso, os ímpios, eles conseguem realizar obras que são boas civilmente. Ou seja, eles conseguem viver civilmente, porque Deus refreia isso no coração deles. Deus refreia a maldade no coração deles, de modo que possibilita o viver em sociedade, viver civilmente. E praticar atitudes boas civilmente. Veja, Romanos 2,14, o que é que ele vai dizer? Preste atenção em Romanos 2,14. Veja o que vai dizer a palavra de Deus em Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, que lei é essa aqui? A lei escrita, eles não receberam a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então veja, Deus ao criar o homem, ele colocou o homem, no coração do homem, a sua lei impressa. E embora a imago Dei tenha sido trincada no homem, ainda há vestígios da imago Dei, mesmo trincada. E por que há isso? O homem, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, muitos desses se conformam à letra da lei. Como assim se conformam à letra da lei? Veja, muitos homens não são cristãos. Mas para ele, por exemplo, o adultério é um pecado. O adultério é algo errado. E eles vivem a sua vida inteira até o fim com a única mulher e não adultera. Então eles se conformam com a letra da lei. Embora, para Deus, eles não cumprem a lei. Por quê? Porque essas obras não fluem da fé. E do amor a Deus. E aí, veja, a Escritura diz em Romanos 13,14 que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Então veja, embora essas obras sejam boas civilmente, para Deus elas não são boas. É como diz o profeta no Antigo Testamento: as nossas obras são como trapos de imundícia. Então veja, as obras dos homens ímpios, por mais conformados à moralidade da lei de Deus, mais conformados à letra da lei, eles não partem de um coração de fé e de amor por Deus. Por isso, diante de Deus, isso é um pecado. Mas civilmente é algo bom e civilmente é bom para a sociedade. Veja, os teólogos que participaram do comentário e anotações de Westminster de toda a Bíblia, eles comentando esse texto vão dizer: as coisas da lei, a saber, refrear o homem exterior, despertar nele o desejo de virtude e honestidade moral, e prescrever e seguir algumas coisas que Deus ordena em sua lei. Então veja, os homens, mesmo ímpios, mesmo nesse estado de pecado que nós acabamos de ver, alguns homens, eles se conformam à letra da lei. E isso é bom civilmente, é bom para o homem exterior.
Mas essas obras, como vai dizer William Perks, as virtudes dos ímpios não passam além de pecado, vai dizer William Perks. Porque elas não partem de um coração regenerado, da fé, do amor por Deus, do amor a Deus. Elas não partem da renovação dos afetos. Elas não partem dessas coisas. E aí temos um texto, né? O texto também de Mateus 7:11, que o próprio Jesus diz que vocês sendo maus, vocês mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Veja, mesmo eles sendo maus, eles dão boas coisas aos seus filhos. Veja, é o homem se conformando à lei de Deus. A letra da lei de Deus. A letra da lei de Deus. E assim fazendo bem civilmente para os seus filhos. Você vê muitos ímpios que investem na educação dos seus filhos, querem o bem dos seus filhos. Você entende? É um pai presente, aconselha, ensina, instrui e afins. Então veja, mesmo não sendo crente, ele faz essas coisas. Mas por quê? Porque tem a norma da lei gravada no seu coração. E a graça de Deus refreia o seu pecado. De modo que, por natureza, ele se conforma à norma da lei, à letra da lei. Então veja como é importante isso aqui, nós falarmos sobre isso. Porque algumas pessoas, quando tem contato, quando tem depravação, dizem assim, mas peraí, como assim? Mas eu vejo tantas pessoas que não são crentes que fazem boas obras, caridade, se preocupam com as pessoas, isso, aquilo, outro, é honesto, não rouba, não fuma, não, né? Entende? Só que nós não podemos entender isso como fluindo de um coração regenerado, com novos afetos e da fé e do amor a Deus. Então, diante de Deus, essas obras não passam de trapos de imundícia, são pecados diante de Deus. Mas civilmente são boas. E agora, irmãos, a gente está começando a entrar no fim dessa aula e a gente vai tocar no assunto da liberdade da vontade. Vamos falar sobre o livre-arbítrio. Nós ouvimos durante muito tempo os reformados atuais do nosso tempo dizerem o seguinte: o homem não tem livre-arbítrio. E nós até podemos falar isso, mas fazendo as devidas distinções. Se nós não fizermos as devidas distinções, nós vamos acabar ensinando coisas erradas e fazendo as pessoas entenderem coisas equivocadas. Então, em primeiro lugar, precisamos ver o seguinte. Eu separei aqui várias citações, mas eu não vou ler todas elas, porque para não ficar um vídeo muito longo. Então eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar o PDF com todas as citações que eu trouxe nesse PDF para que você veja. Mas eu vou pegar só uma citação aqui desse ponto. Veja, primeiro ponto é: os reformados se opõem ao livre-arbítrio. Eu vou citar aqui Louis Leblanc, no seu livro Teses Teológicas sobre Liberdade Humana. Esse livro foi publicado pela editora Teófilos. Você precisa comprar esse livro. É um livro importantíssimo. Ele vai dizer o seguinte: a maioria dos doutores da Igreja de Roma geralmente atribui a Calvino e a outros que compartilham suas visões religiosas a noção de que eles retiram o livre-arbítrio do homem e privam de toda a liberdade em suas ações. Ou pelo menos ensina que o livre-arbítrio foi completamente perdido e extinto no homem através do pecado. Isso pode ser visto na catequese do jesuíta Bailey. E aí ele vai citando aqui as coisas, mas logo em seguida ele vai dizer: no entanto, a opinião constante de todos os reformadores é que o livre-arbítrio, considerado de forma simples e de acordo com sua própria natureza e essência, é algo que não pode ser separado de uma criatura racional e, portanto, a faculdade de agir livremente não foi totalmente removida do homem pelo pecado. Então veja,
Louis Leblanc está falando, olha, nós os reformados, nós não negamos o livre-arbítrio. Por quê? Porque isso não pode ser separado do homem, de uma criatura racional. Nós não podemos separar do homem essa capacidade de agir livremente. Porque isso faz parte da natureza do homem. Isso é inseparável da criatura racional. E é interessante isso, irmãos, porque Calvino, aqui nas Institutas, no livro 2, no capítulo 2, na seção 12, ele vai dizer o seguinte, lá entre as tantas: assim, a vontade, uma vez que é inseparável da natureza do homem, não perece, mas foi submetida por má cupidez, dado que não queira apetecer a nada de reto. Então veja, a vontade ela é inseparável da natureza, mas o que aconteceu com ela? Não é que ela foi perdida, mas agora ela agora está com má cupidez e não pode ser apetecida a nada de reto. Lembre disso, o homem continua tendo o poder natural, mas o poder moral ele perdeu. Ele agora está numa incapacidade moral, mas não em uma incapacidade natural. Ele continua tendo vontade, como diz Calvino, a vontade é inseparável da natureza do homem. Continuando, mas então, de onde é que flui o livre-arbítrio? E aí os teólogos reformados vão discutir a respeito disso. Eles vão discutir a respeito disso, mas a maioria compreende que ele flui de ambas faculdades conjuntamente, do intelecto e da vontade. É porque o homem é dotado de intelecto e vontade que ele tem livre-arbítrio. Então veja, Louis Leblanc vai dizer: entre eles também é acordado que o livre-arbítrio, que é inseparável do homem, não é um ato ou um hábito, ou seja, não é um ato, não é o que nós fazemos, como também não é uma disposição, não é um hábito, mas sim uma certa faculdade da alma. E ainda, por esse nome, não se entende uma faculdade distinta da mente e da vontade, mas que o livre-arbítrio pertence ao homem na medida que ele é dotado de intelecto e vontade. Então, porque ele tem uma alma racional, com intelecto e vontade, do intelecto e vontade fluem conjuntamente, o intelecto e a vontade, o livre-arbítrio. Certo? Mas então, meus irmãos, o que consiste o livre-arbítrio? E aí os reformados clássicos vão dizer o seguinte: o que é então o livre-arbítrio, né? O que é então o livre-arbítrio? Louis Leblanc vai dizer o seguinte: Louis Leblanc vai dizer que consiste numa liberdade e imunidade contra a coerção, mas não só isso, mas uma imunidade de coerção naquele que age a partir do julgamento da razão. Veja, nós não podemos simplesmente dizer que o livre-arbítrio consiste na espontaneidade, porque Louis Leblanc vai dizer, e os teólogos reformados debateram sobre isso, porque a espontaneidade não diz muito sobre a liberdade, porque os animais que agem por instintos também agem espontaneamente. Ninguém o coage e nem por isso são livres. Você entende? Mas precisamos entender que a liberdade da vontade ou livre-arbítrio, ele consiste em você ser imune à coerção, ou seja, consiste na liberdade de coerção, ou seja, você age espontaneamente sem ser forçado por ninguém externamente, mas também diz respeito a uma escolha a partir de uma deliberação racional. Ou seja, aquilo que o homem julgou como sendo verdadeiro, isso apetece à vontade de abraçar aquilo como bom.
Então veja, além da liberdade de coação, tem uma liberdade de necessidade física e brutal. Ou seja, o homem age por deliberação racional. O homem não é como um animal que age por instinto, mas ele age por julgamento, por uma deliberação racional. Então nisso consiste o livre-arbítrio. É você escolher espontaneamente, mas escolher a partir do julgamento da razão, a partir do julgamento do entendimento. Então era assim que eles entendiam o livre-arbítrio, irmãos. Era assim que eles entendiam o livre-arbítrio. E aí, olhando para a liberdade que reside na vontade, a vontade ela tem algumas liberdades. Essas duas que citei, mas ela tem mais outras. Ela tem a liberdade de servidão. O que é a liberdade de servidão? Também pode ser chamado de liberdade da graça ou espiritual, certo? Vai depender do estado em que o homem se encontra. Se é antes da queda, depois da queda, depende. Então veja, a liberdade de servidão é essa liberdade que a vontade tem do pecado, ela é livre do pecado. E essa liberdade só é experimentada pelo homem no estado de inocência, de retidão, no estado de regeneração, embora essa liberdade ainda não seja total, porque ele não é livre totalmente do pecado ainda. Está sendo liberto do pecado. Foi livre do domínio do pecado, mas agora está sendo liberto da influência dele e dele. E na glória, nós estaremos, a nossa vontade estará plenamente livre do pecado, tá? Então essa liberdade, ela está nesses estados do homem. Outra liberdade é a liberdade de contradição. O que é a liberdade de contradição? É a liberdade de desejar algo, escolher algo ou rejeitá-lo. Então essa liberdade de rejeitar algo ou abraçá-lo ou escolhê-lo. Certo? E o que é a liberdade de contrariedade? É a liberdade de escolher, de desejar entre A, B ou C ou D, entre as múltiplas possibilidades. Então eu posso escolher A, ou eu posso escolher B, ou eu posso escolher C, ou eu posso escolher D. Veja que no texto de Josué, a gente vê isso, né? A gente vai provar biblicamente esse ponto de vista. Veja, Josué 24:15 fala: porém, se vos parece... Veja, parecer aqui está ligado ao julgamento do intelecto. Então ele fala: se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, se vocês julgam mal servir ao Senhor, escolham hoje. Ou seja, julguem se vocês acham mal ou não servir ao Senhor. E a partir disso, escolham. Então veja, a escolha a partir de uma deliberação racional e espontânea. Certo? E aí ele diz: se é aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terras habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele fala: olha, julguem aí. Vocês vão servir ao Senhor ou a esses deuses? Olha aqui. Escolher entre várias possibilidades. A, B, C. Veja, a liberdade tem esse poder de contrariedade, além aqui de um julgamento do intelecto, além aqui de uma escolha espontânea. Mas veja, a 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 37, aqui o apóstolo Paulo está falando para os pais que têm filhas virgens. E ele fala: olha, não se sintam obrigados, forçados, né? Ele fala: todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, não sendo forçado, ninguém está lhe obrigando, mas domine sobre o seu próprio arbítrio. Veja, a palavra arbítrio aqui, no grego, é a palavra telema, é a palavra para vontade.
Ou seja, você tem domínio sobre a sua própria vontade. Ou seja, você não está sendo obrigado, forçado, mas você tem, né, poder na sua vontade para escolher se você quer conservar a sua filha virgem. Então, se você quiser, ninguém está lhe forçando, ninguém está lhe obrigando, se você quiser, você pode, pelo seu arbítrio, pela sua vontade, escolher deixar a sua filha, conservá-la ela virgem, não dá-la em casamento. Se você quiser, você faça, é isso que está dizendo aqui. Falando claramente, opondo aqui uma livre vontade contra a necessidade de coação, né, ou a coação. Então veja como é interessante isso aqui, meus irmãos. Então veja, na vontade reside essas liberdades. Liberdade de coação, liberdade de necessidade física e brutal, liberdade de contrariedade, liberdade de contradição e, em alguns estados do homem, liberdade de servidão. Certo? Liberdade de servidão. E aí a gente se pergunta, Igor, o homem perdeu seu livre-arbítrio depois da queda? Né? Lembre que eu acabaram de mencionar agora há pouco, que os reformados atuais dizem isso, né? Que o homem após a queda perdeu seu livre-arbítrio. Aí eu vou responder agora. Igor, ele perdeu ou não, né, o livre-arbítrio? Veja, é preciso dizer aqui sobre o livre-arbítrio que Calvino, nas Institutas, ele é contra usar esse termo, porque esse termo ele foi vinculado ao pelagianismo. Então ele é contra. Inclusive o Theophilus Gale segue na mesma esteira que ele, no seu livro sobre liberdade humana. Né? Inclusive ele prefere não chamar de livre-arbítrio, sim de liberdade. Né? Há isso dentro da teologia reformada, tá? Mas veja, Turretin, John Owen e entre outros usaram tranquilamente essa terminologia. E John Owen, por exemplo, disse, olha, tanto faz, desde que conceba corretamente isso. Já Franz Turretin fala, olha, vamos manter esse termo, não vamos ceder os opositores, vamos mostrar para eles que nós estabelecemos o livre-arbítrio mais do que eles. Não é? Então perceba que há essa questão envolto do termo livre-arbítrio, mas não da coisa. Como mostrei na própria Instituta, e como vocês verão também nas citações, o próprio Calvino defende o livre-arbítrio ao modo reformado aqui, como eu mostrei. Tá? E aí veja, a própria Confissão de Fé de Westminster, deixa eu só abrir a Confissão de Fé de Westminster aqui, irmãos. Ela é muito interessante. Ela diz a mesma coisa. Ela ensina isso. A Confissão de Fé de Westminster ensina o que é o livre-arbítrio. Veja, capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster, na primeira seção fala: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade. Veja, a vontade do homem, é na vontade do homem que reside a liberdade, segundo a Confissão de Fé de Westminster. E aí, veja, de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal. Aqui está falando sobre coação, ou seja, essa liberdade é uma imunidade contra a coação. Ou seja, ninguém obriga externamente, força a vontade a escolher o bem ou o mal. Né? Mas ele continua dizendo, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Ou seja, aqui ele está falando que essa liberdade é a oposição à necessidade física e brutal. Ou seja, o homem não age por instinto, mas ele age por deliberação racional. É isso que a Constituição está falando. Ou seja, a vontade do homem não age forçada para o bem ou para o mal. Aqui ela é livre da coação. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Ou seja, ela não age por instinto, mas ela age por deliberação racional. Mas então veja, o que acontece com o homem após a queda? Nós já vimos sobre isso, já falei vários momentos aqui.
ele se torna incapaz moralmente. Então, é por isso que a Confissão de Fé do Westminster, ainda no mesmo capítulo 9, na seção 3, fala que o homem caindo em estado de pecado perdeu o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Veja, o homem não perdeu a vontade, o homem perdeu o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. Ele se tornou incapaz moralmente, ele perdeu aqueles dons, a retidão, a justiça, a bondade. Foi isso que ele perdeu. E agora ele se torna avesso ao bem. E ele não pode querer o bem espiritual por si mesmo. Lembra lá o dito que o Anthony Burgess fala? O querer é da natureza, mas o querer o bem é da graça. Então, o homem nesse estado, ele precisa que Deus, com sua graça, aperfeiçoe a sua natureza, para que ele possa julgar corretamente e abraçar o Evangelho e escolher o Evangelho. Veja, a segunda Confissão Helvética, capítulo 9, na seção 2, vai dizer o seguinte: o seu entendimento não foi lhe retirado, nem foi ele privado de vontade, nem foi transformado em uma pedra ou uma árvore, mas seu entendimento e a sua vontade foram de tal sorte alterados e enfraquecidos que não podem fazer o que podiam antes da queda. O entendimento se obscureceu e a vontade que era livre tornou-se uma vontade escrava. Agora ela serve ao pecado. Não involuntária, mas voluntariamente. Tanto é assim que o seu nome é vontade, não é não vontade. Então veja, porque o homem ele serve ao pecado voluntariamente, porque o homem não perdeu o poder de julgamento nem de escolha. Quando ele peca porque ele julgou o pecado como algo bom e sua vontade abraçou como verdadeiro, e sua vontade abraçou aquilo como bom. Então veja, ele agiu espontaneamente e por deliberação racional, ele agiu livre. Na mesma Confissão Helvética vai dizer que ao pecar ele não é forçado nem por Deus nem pelo diabo. Mas ele peca muito livremente. Nesse sentido ele tem um arbítrio muito livre, vai dizer a confissão. A segunda Confissão Helvética. E onde provamos esse nosso ponto? Provamos no 1 Coríntios 2,14. Fala que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, o homem carnal, o homem em estado de pecado, ele não julga corretamente. Então ele tem o evangelho, as coisas de Deus, por loucura. E por isso ele rejeita. Então veja, ele julga como sendo loucura e por isso sua vontade rejeita aquilo. Do mesmo modo, voltando lá ao texto, Romanos capítulo 3... Romanos capítulo 3 vai dizer o seguinte: não há quem entenda. Lembre, não há quem entenda o quê? Espiritualmente, o entendimento iluminado para entender a lei de Deus e a palavra de Deus e o evangelho. Não há ninguém que entenda. E por que não há ninguém que entenda? Não há quem busque a Deus. Se eu não entendo, se para mim é loucura, eu rejeito, eu não abraço, eu não busco. Então veja, eu não entendo, por isso eu não busco. Então veja, mas o homem continua tendo a capacidade de julgar, mas ele julga mal. Continua na capacidade de querer, mas ele, por conta do julgamento do intelecto errado, ele abraça o pecado como sendo algo bom. Então perceba que a doutrina da depravação total, ela não ensina em lugar nenhum que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, a não ser essa capacidade moral, esse poder moral, essa disposição moral que ele tinha antes da queda. Essa disposição da retidão, da justiça, da bondade, ele perdeu isso. E agora ele está incapaz moralmente de escolher qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, ou se preparar para a salvação. Ele perdeu esses dons.
E esses dons só são restaurados pela graça. Por isso que Anthony Burgess diz, né, que o querer o bem é da graça. É por isso que o homem precisa da graça, que a graça aperfeiçoa a natureza. A graça aperfeiçoa a natureza. Para que então ele possa julgar corretamente. E julgando corretamente, ele abrace o evangelho. Então veja que é assim que nós entendemos a doutrina da depravação total. Então, contemplemos esses pontos que nós vimos aqui, todos esses pontos. E que eles sejam úteis para vocês. E que vocês compreendam esses pontos. Então, agradeço você ter ficado até o final. Que Deus abençoe a sua vida. E na próxima aula especial, vamos falar sobre a doutrina da eleição incondicional.